Você já deve ter ouvido por aí que o sistema tributário brasileiro é complexo, ineficiente, burocrático e que temos a maior carga tributária do mundo, não é? Você também já deve ter ouvido falar sobre a reforma tributária que promete mudar muita coisa, reduzir o número de impostos e diminuir a burocracia, certo? Mas a pergunta que todos nós devemos fazer é: como essa reforma vai afetar a nossa vida? É exatamente o que nós vamos desvendar nessa série de 3 episódios. Neste primeiro vídeo, vamos explorar o cenário atual e explicar uma das principais propostas da reforma, a unificação de impostos, e como isso pode afetar o seu bolso e a sua vida. Antes de entrarmos em detalhes, é importante que você saiba que, como cidadãos comuns, nós trabalhamos em empresas e consumimos produtos e serviços de outras empresas, que são taxados pelo sistema tributário atual. É por isso que essa pauta interessa diretamente a cada um de nós. Primeiro, vamos aos fatos. O sistema tributário brasileiro é, de fato, complexo. São muitos impostos diferentes, com regras que variam de estado para estado e de cidade para cidade. Isso dificulta a vida dos empreendedores na hora de calcular seus impostos e causa algumas injustiças, como, por exemplo, a bitributação ao longo da cadeia produtiva, além de fazer com que os mais pobres paguem proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Essa confusão nos impostos gera desperdício de bilhões de reais. Se o sistema fosse mais simples, o Brasil iria economizar muito dinheiro para poder investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura, por exemplo. O mesmo vale para as empresas, que teriam mais caixa disponível para investir em inovação, crescimento e até remunerar melhor os seus funcionários. Outro fato é que a nossa carga tributária é alta. Em 2022, ela foi de 33,70% do produto interno bruto, mas ainda assim não é a maior do mundo como muitos dizem ser. Países como Dinamarca, Finlândia, Bélgica, França e Itália cobram impostos que representam cerca de 45% de seus PIBs. O fato é que aqui no Brasil, seja você do time do paga-se muito ou paga-se pouco, um sistema tributário mais simples e transparente ajudaria a evitar perdas, injustiças e diminuiria a sonegação. Recentemente, o vice-presidente Geraldo Alckmin chamou o sistema tributário de manicômio e criticou algumas das regras e exceções vigentes. Não é de hoje que se discute isso. Os debates sobre a reforma tributária ocorrem há pelo menos 3 décadas do Congresso Nacional, praticamente desde a implementação da Constituição de 1988. Mas até hoje não houve um consenso entre governo e Congresso. O Pacto Federativo da Constituição de 1988 estabeleceu as obrigações e as competências de cada ente da federação, como a União, os estados e os municípios. A dificuldade de financiar as suas obrigações, como educação, saúde e segurança, levou a que se autorizasse a criação de novos impostos por estados e por municípios. Atualmente, mais de 2/3 da arrecadação dos impostos estão concentrados na União, com os estados administrando 25% e os municípios apenas 4,58% do total arrecadado no país. Para entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo. A República Brasileira herdou do Império boa parte da estrutura tributária. As constituições seguintes à proclamação da República trouxeram poucas mudanças efetivas. A maior reforma começou a ser estudada em 1963 e, depois do golpe militar de 64, conseguiu ser implementada sem grandes resistências ao longo daquela década. Afinal, era uma ditadura. Os anos se passaram, o país mudou, a economia se modernizou e o que houve foram ajustes pontuais no sistema tributário, como se fossem gambiarras jurídicas, que resultaram no tal do monstro tributário que temos hoje em dia. É sempre importante ressaltar que esta é a primeira reforma tributária em tempos democráticos, por isso é que temos muitas discussões, muitas propostas e acordos. A democracia pressupõe muita negociação. Segundo um estudo do economista Ricardo Varsano para o IPEA, publicado lá no ano de 1996, nosso sistema tributário já era lento, complexo, oneroso e ineficiente. Ele apontou problemas como o excesso de burocracia, injustiças e guerra fiscal. Para se ter uma ideia da complexidade, somente o imposto estadual ICMS tem 27 legislações diferentes, uma para cada unidade da federação.
Com a possibilidade de se promover desonerações estaduais, criou-se no Brasil a chamada Guerra Fiscal, na qual alguns governadores buscavam atrair grandes empresas para seus estados, retirando delas a obrigação de pagar impostos estaduais. Esta guerra fiscal, segundo o secretário para a Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, prejudica a neutralidade do sistema tributário e induz a uma alocação ineficiente de investimentos. A reforma tributária ela tem um efeito de mudar a participação dos estados no total do bolo da arrecadação, dos estados e dos municípios. Em 50 anos, nenhum estado nem nenhum município vai perder mais do que 17% de participação no bolo. Nós temos certeza de que o efeito sobre o crescimento ao longo desses 50 anos vai ser muito superior a esses 17%. E é exatamente aqui que a reforma tributária atual entra em cena. A proposta que está no Congresso é de unificar 5 impostos em um único tributo, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que seria subdividido em 2, o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que agregaria os impostos federais PIS, COFINS e IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que agregaria os impostos estaduais e municipais, como o ICMS e o ISS. O objetivo de unificar é para simplificar o pagamento de impostos, eliminar a bitributação e acabar com a guerra fiscal. Também está em tramitação uma proposta que pretende aumentar os impostos sobre produtos que fazem mal à saúde, como cigarros e bebidas, o tal do imposto do pecado. Os parlamentares ainda não decidiram quais são as alíquotas do IVA. Fala-se de uma faixa entre 25% a 28% sobre produtos e serviços, mas vai haver muitas exceções. A ideia é reduzir pela metade ou até mesmo zerar alguns produtos da cesta básica. Outra mudança importante é a implantação do cashback. Com ele, a população de baixa renda vai poder receber de volta, via créditos, parte dos impostos pagos. Outro ponto que consta no texto é incluir no IPVA, o imposto dos carros, artigos de luxo como jatinho, jet ski e lanchas, além de aumentar o imposto sobre heranças e incluir bens declarados no exterior. É importante saber que, segundo estudos preliminares, 22 dos 27 estados da federação terão ganhos com o novo sistema de cobrança, além do que vai haver uma diminuição nas perdas de arrecadação. É importante lembrar também que o IVA não é uma novidade brasileira. No mundo, 174 países já adotam impostos semelhantes, e entre os países da OCDE, o chamado Clube dos Ricos, 37 dos 38 membros já utilizam esse tipo de imposto. A proposta é que a reforma tributária comece a entrar em vigor a partir de 2026 de forma gradual, que seja totalmente implementada até 2033. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, enxerga a reforma tributária como algo muito positivo para o país, simplificando o sistema tributário, reduzindo a burocracia e tornando o Estado mais eficiente. Eu tenho plena convicção, por tudo que já vivi no debate e no contexto dos acontecimentos pertinentes à reforma tributária, principalmente no Congresso Nacional, de que esta reforma ela não pode ser apenas conceituada como uma mudança de valores no arcabouço jurídico tributário. Ela, na verdade, é uma revolução tributária, é um acontecimento histórico para o nosso país e que irá estabelecer um marco regulatório da economia brasileira. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar nas propostas e como elas devem impactar no nosso bolso. Vamos falar também sobre o imposto de renda, Simples Nacional, MEI, isenções e a taxação de dividendos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal de Carta Capital para não perder os próximos episódios. Até lá!